Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. A prospecção na rede social de negócios é um desafio para você? O Cada Cliente vai participar do maior evento de e-mail marketing do Brasil. Vamos te mostrar como conseguimos aumentar as taxas de conversão de leads. Estruture-se e aumente as oportunidades de vendas dos seus produtos e serviços. Quer prospectar ainda mais pessoas? Não perca o E-mail Market Summit 2021. More than 80% of electronic messages sent by brand to their customer are never read because messages are never sent at the right moment. For 4 years, we have been developing a technology that helps brands pick the best timing to contact their clients. Sarenza has been using Notify for a year. The result is an increase of 51% of open rate, 61% of traffic rate, and 24% of sales. O Lead Scoring é uma metodologia de pontuação de leads que é usada para classificar as perspectivas da empresa através de uma escala que representa o valor percebido em cada um dos leads. O Ivan Cordeiro, que é CEO da Marfim, plataforma de marketing digital, ele vai te mostrar como montar uma pontuação e perfis de lead scoring conforme o lead vai trafegando pela sua jornada de compra e criações automatizadas de levantada de mão. Isso atiçou a sua curiosidade? Então olha só, é hora de manter as antenas ligadas, hein? É agora, confere esse conteúdo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo, ao nosso workshop sobre lead scoring. Como criar um sistema de perfil progressivo, né, que façam com que seus leads aqueçam e aumentem a sua conversão de vendas. A gente não está se vendo, né? Vou me apresentar aqui rapidamente para você. Eu sou o Ivan Cordeiro Júnior, eu sou o CEO e fundador da Marfim. E por que eu estou falando desse assunto aqui com vocês hoje?
Eu tenho uma certificação em e-mail marketing pela Digital Marketer e tenho aí mais algumas de certificações internacionais em marketing digital. Já tive agência por mais de 3 anos, atendendo mais de 300 clientes nesse período. Então já escrevi muito e-mail, já criei muitos sistemas de automação para os nossos clientes e também para marketing, tá? E algumas coisas aí também já saíram na mídia. Você pode encontrar, por exemplo, aí no Mosquite, no processo de vendas que nós fizemos utilizando o Lead Scoring e fez com que nosso faturamento aumentasse bastante. E o que é a Marfin, né? Eu fundei a Marfin no ano passado, e ano passado aí, dependendo de quando você está assistindo, né? Então 2020, né? Quando nós lançamos a Marfin. A Marfin é uma plataforma para você contratar serviços de marketing digital de uma maneira que seja bem simples, bem rápida, bem escalável. Se você está aí num time de marketing, né? Se atua dentro de um time de marketing, a Marfin pode te ajudar a escalar as operações para que você foque em funções mais estratégicas, né? Nós ajudamos a escalar a operação através dos serviços que são disponibilizados na nossa plataforma, hoje com mais de 2.500 profissionais ali prontos para atuar e ajudar você. Se você atua numa agência, nós costumamos dizer que a Marfin é como se fosse o braço e a agência é o cérebro, né? Então nós ajudamos agências a escalar as próprias agências, né, para que elas possam atender cada vez mais clientes, focando naquilo que mais importa para os clientes, que é a estratégia, né? Então, enquanto a agência define a estratégia e organiza isso com o cliente, ela deixa a operação com a gente, tá? Mas partindo aqui para o nosso assunto, vamos fazer alguns combinados antes. A primeira coisa é pegar papel e caneta. Se você já está anotando, legal, mas quando a gente anota, né, é importante porque a gente fixa melhor o aprendizado, tá bom? Outro pedido, né, outro combinado é de fechar as abinhas do computador, tirar o celular do campo de visão porque ele te distrai, e eu costumo dizer também de fechar as abinhas da mente, né? Vamos fazer o nosso tempo aqui juntos valer a pena com 100% de presença, tá? Espero que você esteja em casa com saúde, com sua família também com saúde, né? E que a gente possa juntos enfrentar também essa crise que a gente está enfrentando, tá? Então, também não liguem, né? Vamos normalizar isso, né? Se vocês ouvirem aí barulho de cachorro, moto passando, eu também estou em casa e essas coisas são inevitáveis, tá bom? O que importa é o nosso conteúdo, mas vamos em frente. O que é Lead Scoring, então? O Lead Scoring, se você nunca ouviu falar sobre isso, o Lead Score, né, é um sistema de pontuação do teu lead, um sistema de pontuação do contato dentro do teu CRM. Seja lá o teu CRM uma ferramenta avançada, como um HubSpot, um RD Station, ou se você tem um sistema de planilhas. Para quem está começando e usa ainda planilhas para organizar aí a gestão de relacionamento com o cliente, também serve. Você pode criar um lead scoring aí dentro do teu CRM, seja ele planilhas ou seja ele um sistema avançado, né? E esse sistema de pontuação, ele aumenta ou diminui ao longo do tempo, conforme o lead progride no relacionamento com a tua empresa. Então, é um sistema de pontos que ele pode subir ou descer e definir um perfil para esse cliente à medida que ele se relaciona com você. Por que a gente usa o lead scoring, né? Tanto em processos inbound ele funciona bem, como processos outbound você também pode usar o lead scoring, tá? Eu trouxe alguns motivos principais de como o lead scoring pode ajudar. Ele melhora a passagem de bastão do marketing para o vendas, né? Aquele chamado SLA, né? Aquela passagem de bastão, Service Level Agreement. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Por quê? Qual que é o desafio do vendas, né? Ele está sempre, geralmente, para quem já tem times mais separados aí de vendas e marketing, tem aquela reclamação do time de vendas, né? Poxa, o lead que está chegando não está muito qualificado, não está convertendo, faz com que os vendedores percam tempo, etc. E o desafio do marketing é sempre achar o ponto ideal entre o MQL, né, o lead qualificado de marketing,
para passar ele para um SQL, o Lead Qualificado de Vendas. Então, achar esse ponto ideal é difícil, o Lead Scoring pode te ajudar bastante com isso, tá bom? Outro benefício é de melhorar as chances de conversão em venda. Se você sabe o ponto ideal e passa leads mais quentes, mais preparados, que está no momento ideal de relacionamento, de abordagem comercial, ele aumenta a tua chance de conversão. E ele também, o Lead Scoring, traz insights para o tipo de lead que você tem dentro da tua base. Qual que é o nível dos leads, e níveis de perfis e pontuação, e como eles se relacionam com você dentro da base, para que você possa enxergar o panorama e entender onde você pode melhorar. E também, ele personaliza o contato com o cliente. Você pode criar, nós vamos ver, você pode criar segmentações para cada tipo de perfil, e aí fazer com que você acelere seu ciclo de vendas a partir da personalização de relacionamento. E como vocês devem ter visto aqui no Summit em algum lugar também, a gente sabe que a personalização faz com que as nossas taxas de abertura, nossas taxas de cliques, os nossos resultados melhorem, tá bom? Vamos em frente. Como fazer então um Lead Scoring? Como é que você monta um sistema de pontuação? O primeiro passo que você precisa dar é definir o seu ICP. Você precisa conhecer o seu ICP. Se você não sabe o que é isso, eu vou explicar. E se você já sabe, nós vamos revisar aqui. O ICP é o Ideal Customer Profile, o perfil ideal de cliente. Como você descobre isso? Chama o time de vendas, chama o time de CS, chama as pessoas que estão na linha de frente com o cliente para coletar o feedback de qual é o cliente ideal que vocês possuem. E aí a gente tem ele acaba esbarrando na persona, né? Geralmente quem é de marketing define lá a persona, né? E eu costumo dizer que dentro da persona existe um ICP. Não necessariamente a persona é o ICP. Vamos supor que você só venda para clientes que estão dentro da tua persona. Está desenhado, você só tem clientes que estão dentro daquela persona. Dentro desse grupo de clientes, existem alguns que são melhores do que outros para você, né? Aquele cliente que não dá churn, aquele cliente que não dá problema, aquele cliente que não tem reclamação, ou seja, aquele cliente cuja tua solução encaixou perfeitamente para ele. Esse é teu tipo de cliente ideal, que ele tem chances de crescer sempre com você. Então, como você define isso? Pega a tua persona, que é o que você já tem definido, e chama o time de vendas, chama o time de CS, as pessoas de linha de frente, e escreve, né? Define qual é o seu ICP. Eu trouxe um exemplo aqui de um que nós usamos para agências, né? Nós temos uma persona de agências para uma solução na Marfin, e temos uma solução para as agências, e nós definimos uma matriz de fit, que é uma matriz de encaixe, né, com a solução da Marfin. O que a gente tem aqui? Nós temos algumas perguntas para entender o momento da agência, né, no caso dessa solução aqui, e aí nós temos níveis, né, tem o baixo, médio e alto, níveis de encaixe, tem baixo fit, médio fit, alto fit com a nossa solução, dependendo da resposta que ele der. Você precisa fazer o mesmo para você. Você precisa entender quais são as perguntas que você precisa responder, que são necessárias para você entender aquele lead. Lembrando que não é todo mundo que é teu cliente. Você precisa entender quem é o perfil ideal do teu cliente para que você não tenha problema no futuro. Não adianta você tentar vender para todo mundo e tomar um churn depois. Mas enfim, faça as perguntas e separe as respostas em níveis, criando uma matriz. Então, dependendo da resposta, pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim para você, tá? Vai ter mais encaixe ou menos encaixe. No nosso caso, nós fizemos uma planilha no Google Sheets, e está lá descrito tanto para o nosso time de outbound, quando vai fazer aquela prospecção a frio. Então, eu sei exatamente quais perguntas eu preciso responder dentro dessa ligação, quando eu estou fazendo outbound, e também inbound, né? Quais as perguntas que eu vou colocar no formulário, como eu vou fazer essas perguntas dentro dos campos dos formulários de landing page, por exemplo. Definiu o teu ICP, você já sabe, já tem níveis, nós vamos começar a falar sobre o perfil progressivo, como definir ele.
Eu trouxe de uma maneira genérica e não vou mostrar aqui na prática como fazer, por exemplo, em uma ferramenta, porque a ferramenta ela pode mudar, mas o conceito é o que é importante, tá? Não importa se você usa HubSpot ou se você está usando planilhas aí. O importante é que você entenda esse conceito. Então, falando de perfil progressivo, a gente tem os dois principais elementos aí para definir o lead scoring. A primeira coisa é o perfil. O perfil, ele geralmente vai de um perfil A até um perfil D, mas você pode personalizar isso como você quiser. Pode ir do A ao E, do A ao Z, do A ao C. Você define isso. Aqui no nosso caso, no exemplo que eu mostrei, ele vai de A a C, né? E ele é baseado no ICP. Então, conforme as respostas, né, que podem ser trazidas através de dados demográficos, psicográficos que você tem, dos campos que ele responde no formulário, você traça o perfil daquele lead. Tem perfil A e perfil D. Nós já vamos ver um pouquinho mais na prática alguns exemplos. E existe a pontuação. A pontuação, ela geralmente vai de 0 a 100, mas ela também pode partir do negativo, menos 100, por exemplo, a 100. Você pode definir menos pontos também, mais pontos. Você define isso. E ele é baseado em eventos. Eventos que acontecem no relacionamento com a tua marca. Se o lead visitou uma página, por exemplo, ele ganha pontos. Se ele abriu um e-mail, ele ganha pontos. Se ele clicou no e-mail, ganha mais pontos. Se ele assistiu um vídeo, ele ganha pontos. E aí tem as pontuações negativas. Por exemplo, se ele saiu da lista, você dá a pontuação negativa para ele, para que você não gere lá uma levantada de mão mais para frente. Partindo para a prática, alguns exemplos, né? Definindo o perfil. Como é que você define o perfil? Você cria critérios dentro do teu CRM. O teu CRM provavelmente pode ter lá algo de segmentação de leads, né? Você vai definir uma segmentação que você chama lá de perfil A, né? Então, quais são as características que esse perfil A tem? Vamos supor aí que você tem uma solução de SaaS e você tem um perfil que você precisa falar com o dono da empresa, o C-Levels da empresa. Então, o C-Level vai ser um perfil A. Outra característica que a empresa precisa ter aí de 1 a 5 funcionários para encaixar bem com você e faturar mais de 500 mil por ano, né? E aqui você pode ver que eu coloquei funções e ou, né? Você pode tanto restringir bastante o acesso a perfis A, né? Você vai ter poucos perfis A colocando E, ou seja, empilhando características para ele ser muito quente, mas isso a gente precisa ter cuidado para não ficar perigoso, né? De você acabar não tendo nenhum perfil A dentro da tua base, e aí o time de vendas não vai conseguir falar com ninguém, porque é muito restritivo. Então você pode adotar características, ou ele pode ser C-Level, ou a empresa dele pode ter 1 a 5 funcionários, mas ele pode ser um gerente de repente, né, não ser necessariamente um C-Level, ou a empresa dele fatura bastante, né, ou fatura menos, depende aí dos teus critérios. E aí vai descendo até a gente chegar no perfil D, que, por exemplo, é um analista, um estagiário, que não é um tomador de decisão, que não vale a pena o time comercial abordar. Ou então o segmento da empresa é igual ao seu. Vamos supor aí que seja um concorrente que está só te espionando ou baixando o conteúdo do teu site. Não vale a pena o time comercial abordar esse concorrente. Então ele tem um perfil mais baixo, um perfil D. Nas pontuações, aí você define os eventos. Lista, né, quais são os eventos possíveis para que ele possa somar pontos no relacionamento com você. Os CRMs, geralmente, tem o traqueamento dos leads, né? Você pode traquear o comportamento do lead no teu site. Você linka o CRM com o site e você consegue ver em quais páginas o teu lead está navegando. Então, se ele visitou uma determinada página, ele pode ganhar um ponto. Se ele abriu um e-mail que você enviou, uma newsletter que você enviou, ele ganha mais um ponto. Se ele clicou nesse e-mail, ele interagiu um pouco mais, né? Então, ele tem mais pontos. E aí você vai definindo até as pontuações negativas. Por exemplo, se ele visitou uma página de vagas lá no site, né? Então é alguém que está procurando emprego na tua empresa, não é alguém que vai comprar. Então você não vai abordar ele, o time comercial não vai abordar esse cara. Então você dá uma pontuação negativa para que ele não atinja lá o teu nível, né, de pontuação.
que eu quero dizer aqui, né? Você precisa definir um momento de passagem, de levantada de mão. Você precisa definir quando ele levanta a mão através do comportamento que ele tem na jornada de compra. Então, vamos supor que o perfil seja, você define que o perfil A e B, o lead que tiver perfil A e B, acima de 70 pontos, é uma levantada de mão. Então, você cria uma segmentação, a gente já vai ver daqui um pouquinho sobre isso. Você cria uma segmentação demonstrando que você vai fazer a passagem daquele lead, que aquele lead está quente, né? Então é por isso que você precisa criar critérios para que alguns determinados tipos de leads baseados no comportamento não cheguem nessa pontuação. Por exemplo, alguém que está pedindo emprego, alguém que o site, no campo lá de site, ele colocou que é do concorrente. Você define que quando for um site de concorrente você tira 50 pontos dele, porque provavelmente, né, ele está só te espionando ali, baixando o conteúdo do teu site. Ou então, por exemplo, lead que não interage por um determinado período de tempo, você não vale a pena, né, abordar, ele está frio ainda, não está quente, você tira pontos deles, porque talvez eles tenham encontrado outra solução, ou não faz sentido mais para ele interagir com os teus e-mails. E até para e-mails falsos, né, você pode definir uma pontuação ali de tirar aquele lead da lista, né? Então você dá menos 100 para ele, porque você sabe que tem que eliminar aquele e-mail falso da tua base, tá? Definir o perfil, definir os eventos, a gente já falou lá do ICP, e vamos falar um pouco sobre perfil progressivo em si. Quando você cria conteúdos, né, e divulga eles na internet, os leads que chegam para você não necessariamente seguem as regras, né, os critérios que você definiu para aquele anúncio. Vamos supor que você criou um e-book de topo de funil, né, um e-book simples, né, básico, onde você vai pedir lá o e-mail e o nome da pessoa apenas. Você quer pegar leads de topo de funil. Não necessariamente todos os leads que vão entrar são de topo de funil, certo? Por quê? Porque isso não depende de você. Pode ter lead que está mais pronto. E aí você tem que criar estratégias para fazer com que os caras que estejam mais prontos furem a fila, né? Que eles atravessem a jornada de compra mais rápido. Como você pode fazer isso? Um exemplo eu dou aqui, né? Então você criou um e-book de topo de funil e divulgou, né? Se divulgou lá no Facebook, tá fazendo um anúncio no Facebook. Os leads vão vir nessa landing page aí e tem lá os campos de e-mail e de nome, né? Você pediu o e-mail e o nome dele. Legal. Aí ele baixou o e-book, foi para uma página de agradecimento. Na página de agradecimento, você diz lá obrigado por baixar o e-book, você pode oferecer um conteúdo de meio de funil. Uma planilha, por exemplo, um conteúdo mais denso relacionado àquilo que você está divulgando. E aí você vai usar um formulário inteligente nos CRMs, que geralmente possuem RD Station, HubSpot possuem isso, mas o formulário inteligente, a ideia é não pedir a mesma informação mais de uma vez. Se você já tem o e-mail e o nome dele, ele já está no teu CRM, está na tua base, você não precisa pedir novamente, né? Você vai pedir apenas as informações que você não tem ainda. E algumas ferramentas podem ter isso automatizado, se não for, você precisa entender ali como criar para não pedir a mesma informação duas vezes. E nessa página de agradecimento para baixar a planilha, você pede para ele o cargo e o telefone, por exemplo. São duas novas informações. Ele vai para uma página de agradecimento dessa planilha e vamos supor que você ofereça uma aula gratuita sobre o assunto que é pertinente à tua solução, um assunto mais de fundo de funil. Se esse lead se interessar, ele vai preencher lá no formulário o nome da empresa, a quantidade de funcionários e vai então assistir esse webinar. Veja que nesse processo todo, se o lead entrou lá no e-book de topo de funil e foi até o final ali no webinar, em poucos minutos ele criou um perfil progressivo muito rápido. Aumentou a pontuação dele porque você já criou o perfil dele através dos dados ali que ele forneceu de cargo, telefone, empresa, etc. E ele interagiu com muitos conteúdos, ele baixou conteúdos, interagiu com você e assistiu um webinar, né? Então ele ganhou muitos pontos. Pode ser que tenha uma levantada de mão muito rápida. Você fez o cara furar a fila na tua jornada de compra. Então você precisa se adaptar ao perfil progressivo conforme a necessidade do teu cliente, o momento do teu cliente, e não forçar todos os leads a passarem pela mesma jornada.
Você pode perder muito aí, tá? Você precisa estar preparado para atender ao momento daquele lead e não ao seu momento. Não force os leads a passarem por toda a jornada de compra, a mesma sequência de e-mail para todo mundo e assim por diante. Essa é uma forma de você criar um perfil progressivo e um hack aí para você fazer com que aqueles que estejam mais preparados furem a fila. Você pode ganhar muito em conversão com isso, tá? E reduzir bastante o ciclo de vendas. Isso é super importante para qualquer negócio. Você ter um ciclo de vida, um ciclo de vendas positivo, né? Baixo. Outra dado interessante aqui, né? O HubSpot ele fez uma pesquisa com mais de 40 mil landing pages e descobriu que as landing pages que tinham formulários com menos campos, de 3 a 4 campos, tinham até 50% mais em conversão. Isso quer dizer o quê? Que a cada landing page, evite pedir todos os dados que você precisa. Crie esses formulários inteligentes, crie essa jornada, né, de conteúdos, oferecendo conteúdos em troca de mais informação. Você pediu um nome e e-mail, você deu uma coisa. Aí você vai dar uma outra coisa mais profunda, você vai pedir outras informações, não repetidas. A cada campo que você adiciona no formulário da landing page, você perde 30% da conversão. A cada campo que você adiciona. Então veja só, se tem lá um campo com 5, um formulário com 5 campos, a chance de você converter um lead é bem menor. Tá? Isso é um dado interessante também para a gente prestar atenção na hora de construir landing pages e formulários. Beleza, legal. E aí, fiz tudo isso, criei meu perfil progressivo, entendi, fiz meu sistema de lead scoring, defini os eventos, defini os perfis, tudo mais. Todo mundo na minha base já está classificado. E aí um lead atingiu a pontuação. Né? Eu defini que quando o lead for perfil A e atingir 50 pontos, ele atinge a pontuação de levantada de mão e eu preciso passar ele para vendas, se esse lead está aquecido. E se o lead for um perfil B e tiver 70 pontos, uma pontuação um pouco mais pelo perfil mais baixo, ele também define uma levantada de mão e eu passo ele para vendas. E agora, o que faz? Né? É aqui que entra o SLA. Né? Você precisa definir essa passagem de bastão. Você precisa escrever. Você pode fazer isso de uma maneira muito simples, no Google Docs, por exemplo. Você pode criar as regras de passagem de bastão. Precisa estar muito claro para todo mundo o que acontece quando você vai passar um lead do marketing para o time de vendas. Mesmo se você for uma empresa com 2 pessoas, mesmo se você estiver sozinho e começando agora, você tem que definir o que acontece. Né? O que acontece quando o lead é um MQL, um lead de marketing qualificado, para se tornar um lead de vendas qualificado. Por quê? Por exemplo, existe uma pesquisa que mostra que se você demora mais que 5 minutos para responder uma levantada de mão, 5 minutos, você perde em 95% a chance de fechar aquela venda. Então você tem que ser muito rápido para atender aquele lead que levantou a mão. Isso você precisa deixar claro, definido, o que acontece, né? Alguns exemplos que você pode fazer nesse SLA. O lead atingiu a pontuação. O que você faz? Automatiza um alerta para o time de vendas lá no e-mail, né? Você pode nos CRMs trocar ali o dono do lead, né? Você substitui, cria um gatilho que atingiu aquela pontuação, o dono do lead vai ser um vendedor, né? Você joga para um vendedor. E desperta isso lá no e-mail dele, no Slack, no Teams, onde for, né? Para avisar ele que um lead que está dentro do teu ICP atingiu uma pontuação, ou seja, levantou a mão, aquele lead está pronto para uma abordagem comercial. E aí você tem que definir também o que o vendas vai fazer quando isso acontecer. O que ele precisa fazer? Ele precisa ligar para o lead, ele precisa mandar um e-mail, ele tem que mandar um WhatsApp, ou ele precisa fazer alguma coisa dentro do CRM, o que precisa ser feito, né? E outra coisa também é criar uma automação para convidar o lead para uma conversa. Aí a gente está falando aqui de uma forma mais passiva de conseguir pegar aquele lead para abordagem comercial. Então vamos supor que o lead atingiu a pontuação, ele tem um perfil A, atingiu a pontuação que você gostaria. Você pode automatizar um gatilho dentro do seu CRM, dizendo que quando acontecer isso, você envia um e-mail para ele, convidando ele a agendar uma reunião na agenda, você manda o link lá para o lead,
na agenda do vendedor. Vamos supor que o lead atingiu essa pontuação durante um fim de semana ou um feriado. Se o lead estiver pronto e disposto, ele pode entrar na agenda do vendedor e agendar uma conversa. Então aí você tem mais chances de converter também. Então escreva isso, defina esse procedimento. É super importante, eu não estou falando isso aqui à toa, tá? É importante que você escreva a passagem de serviço, que é basicamente o que acontece quando um lead atingir uma pontuação que é considerada uma levantada de mão para o time de vendas. Escreve isso num documento qualquer que todo mundo saiba e conheça e saiba o que fazer, tá? Para fechar aqui, gente, algumas dicas finais. Então você já definiu o teu ICP, já viu como montar um perfil, né, de lead scoring, o perfil, a pontuação, o SLA, né, o que acontece quando o lead atinge aquela pontuação, como você cria os eventos também de pontuação, né, a importância também de ter leads com pontuação negativa, e algumas dicas finais, que é de segmentar as automações por tipo de perfil. Qualquer CRM vai ter lá uma funcionalidade de segmentação. Você pode segmentar os leads baseados nos critérios que você tem lá de perfil, né? O perfil, uma segmentação por perfil A, por perfil B, C e etc. E aí você consegue enviar conteúdos baseados naquele perfil. Um perfil D, ele tem necessidades diferentes de um perfil A. O perfil D, como a gente viu no exemplo, pode ser um estagiário, um analista. Ele precisa de coisas mais práticas, né, relacionado ao teu segmento de mercado, né, a tua solução, né? E o perfil A, de repente, é um C-level, é um diretor. Talvez você possa enviar conteúdos mais estratégicos para esse tipo de perfil. Então você personaliza a comunicação com cada um deles. Ao personalizar a comunicação com cada um deles, você nutre melhor o teu lead. Você faz com que a pontuação deles se eleve mais rápido, reduzindo o ciclo de vendas. Entendeu? Se você personaliza a comunicação com cada tipo de perfil dentro da tua base, enviando o conteúdo certo para a pessoa certa no momento certo, você reduz o teu ciclo de vendas, porque o conteúdo vai ser de maior interesse daquele perfil. Então você consegue fazer ele progredir mais rápido no relacionamento com você. Veja que importante que é isso, tá? Uma outra dica é nunca ignorar um perfil D ou C, por exemplo, ou para baixo disso. Por quê? Pode ser que essa pessoa não seja o tomador, né, de decisão, não é a pessoa que toma a decisão na empresa, mas ele pode ser o evangelista da marca, aquele que vai, de repente, encaminhar um e-mail para o chefe dele, e aí o chefe dele vai e entra na tua base a partir da indicação dele. Então segmenta e nunca ignore os perfis mais baixos, né? A não ser que seja teu concorrente, aí você tem que tirar ele da base e não enviar mais conteúdos para eles. Mas crie segmentações e envie conteúdos personalizados. Esse do perfil D, por exemplo, pode ser alguém de uma grande marca, né? Alguém que não é um tomador de decisão, mas faz parte de uma grande marca e uma porta de entrada para uma empresa que é difícil de entrar, por exemplo. Outra dica é uma persona, um ICP. Se você tem uma solução que tem várias personas, atinge tipos diferentes de personas, define um ICP para cada persona, para que você tenha as perguntas certas e saiba entender exatamente quando aquele lead vai levantar a mão, quando é uma levantada de mão ou não, certo? Continuar alimentando, nutrindo a base. Um erro que as pessoas cometem é de não manter a consistência na nutrição da base, no relacionamento com a base. Eu vou dar um exemplo do que acontece, o efeito disso no lead scoring. Vamos supor que você tem uma base, estava se relacionando com ela, e você tem um lead que tem o perfil A com uma pontuação 45, e você definiu que o lead de perfil A, quando atingir 50 pontos, ele vai pro comercial, né? Ele vai para a abordagem comercial, ele atingiu a pontuação que você precisa. E ele tem 45 pontos. E aí você ficou um ano sem se relacionar com essa base. Ou seja, a tua base ficou toda fria já, né? Você não tem mais o mesmo relacionamento com as pessoas. Um ano se passou, você enviou um novo e-mail para essa base
E esse lead, perfil A, com pontuação 45, recebeu aquele e-mail, ele nem lembra de ter se cadastrado na tua base, ele abriu o e-mail e clicou no e-mail para se descadastrar. Então ele clicou no e-mail e você definiu que lá na tua pontuação, quando ele clicar no e-mail, ele ganha 5 pontos, vamos supor, né? Ou seja, pelo lead scoring, ele vai ter perfil A 50 pontos, porque ele atingiu a pontuação. E vai disparar um alerta para o comercial. O comercial vai ligar para ele, mas esse lead está frio, ele se descadastrou na lista, na verdade, ou seja, ele não vai converter. Então a importância de você manter a consistência na nutrição da base, para que não haja confusão depois no futuro, quando você define essa estratégia de lead scoring, tá? E fazer a limpeza constante da base, não só pelo custo, né, que você tem com leads que são zumbis ou que não são de interesse para você, mas para que você possa enxergar melhor o panorama e gastar energia naquilo que realmente funciona para você. Então, constantemente limpar a base para que teu sistema de lead scoring funcione bem. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado, conseguido entender aí o que é sobre lead scoring. Vocês têm os meus contatos, né? Aí tá disponibilizado para vocês. Podem me procurar no LinkedIn, Instagram, o que for. Caso tenham dúvidas, né? Tô disponível aí para a gente poder discutir um pouco mais sobre lead scoring, definição de estratégia também. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo, tá bom? Para fechar hoje, um presente aqui para você que acompanhou esse workshop e está aqui no E-mail Marketing Summit, é um cupom de 10% de desconto para qualquer tipo de serviço dentro do site da Marfin. A Marfin é uma plataforma para você contratar serviços de marketing, para você escalar a operação de marketing. Enquanto você atua na estratégia, a Marfin é o braço que te ajuda a colocar a mão na massa no dia a dia, tá? O cupom EM Summit 2021 vai garantir para você 10% de desconto em qualquer compra dentro do site. Se você tem alguma dúvida, você pode falar com o nosso time comercial lá no chat do site, eles vão te ajudar também, e eu espero que você aproveite bastante esse cupom. Tá certo? Lembrando que você pode entrar em contato comigo se tiver dúvida. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Espero que vocês aproveitem bastante o evento, com muita saúde, muito cuidado, se cuidem, e a gente se vê por aí. Abraço.